Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Palmeiras, Gustavo Soler. Vamos lá então, voltando aqui para os donos da bola, 7k.bet.br, que por sinal, Corinthians e América hoje, o seu palpite, meu querido Paulo do Vale. Olha, eu conheço muito pouco esse América de Cali. Eu vou Ganhou de 3-1. 1-1. 1-1? É. Pra você, Gustavo Soler. Também 1-1. Pra você, Luiz Fabiani. Eu acho que o Corinthians vai ter problemas e pode perder o jogo. 1-0 pro América. Nina Gagliotti. 0-0. Pra mim, 2-0 Corinthians contra o América de Cali. Hoje, com a narração do Ulisses Costa, Alexandre Pretz e Ronaldo Giovanelli. Eles estão lá no Fielzone? Acho que não. Não sabe? Então, e Luiz Fabiani e Ricardo Capriotti pra arrebentar a boca do balão. O Palmeiras do Vitor Roque, que não faz gol. O Palmeiras do Felipe Anderson, que não faz gol. O Palmeiras, que também tá fazendo muito poucos gols. O Palmeiras do Abel, que é o nome cotado para a seleção brasileira. O Palmeiras, que tem 2 jogos importantes, amanhã e sábado também. Você, Gustavo Soler. E dá pra aumentar essa lista pra 5 jogos, porque depois de Cerro Porteño e Corinthians, o Palmeiras terá uma maratona de 3 jogos consecutivos fora de São Paulo. O primeiro deles contra o Internacional no Beira-Rio, um lugar que o Palmeiras sempre tem dificuldade para somar pontos. Depois pega o Fortaleza lá no Castelão, também um lugar que o Palmeiras enfrenta dificuldades quando joga fora de casa contra a equipe do Leão do Pici. E o quinto jogo, o terceiro nessa sequência fora de casa, contra o Bolívar na altitude de La Paz pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então o Palmeiras vai continuar com esse trabalho de revezamento da equipe, de trocando peças que estejam desgastadas, jogadores que podem ter qualquer tipo de risco de lesão. O técnico Abel Ferreira vai continuar administrando esse grupo. O que ele deve fazer para amanhã é a manutenção do sistema com 3 zagueiros. Só que ainda existem dúvidas, craque, com relação a qual será o tripé defensivo do Palmeiras. Se o Gustavo Gomes, que ficou fora do jogo contra o Sport, ele vai voltar para o time titular. Mas e o Murilo? O Murilo entrou na vaga do Gomes. Será que o Murilo entra na vaga de alguém? Será que fica Gomes, Mikael e Bruno Fux? Essas são algumas dúvidas ainda dentro da escalação do time do Palmeiras. O que também é uma tendência para amanhã é o Richard Rios retornando aos 11 iniciais do Alviverde, ele que foi preservado contra o Sport, porque ele tomou uma pancada, um pisão no joelho direito no jogo contra o Sport em Cristal, não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas estava com muitas dores e por isso não foi para Recife, mas amanhã é jogador e deve ser titular da equipe do Palmeiras nesse duelo diante da equipe do Cerro Porteño. Com isso, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, eles vão disputar a outra vaga entre a dupla de volantes da equipe do Palmeiras. O Verdão, que ainda tem a possibilidade de contar com o retorno de Rafael Veiga entre os 11 iniciais, já que o próprio Felipe Anderson, como você bem destacou, não faz gol, não dá assistência nessa temporada. Corre! O Veiga não vive um grande momento, mas para comparar número... Mas é o Veiga, né? Exato, comparar número com o Felipe Anderson, qualquer um dá de lavada, Quem fez um gol e deu uma assistência no Palmeiras está na frente do Felipe Anderson em termos de números. Então, Palmeiras com muitas dúvidas para o jogo de amanhã e a principal delas... O Flaco Lopes não é titular? Não, o Flaco vai pro banco, pro Vitor Roque, que é o titular da equipe do Palmeiras. A única dúvida, principal, melhor dizendo, dúvida é com relação ainda ao Maurício, jogador que desde a final do jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista vivia uma expectativa de retorno aos gramados, mas acabou dando um passinho atrás na sua recuperação da lesão do ombro, Ele teve que passar por uma cirurgia no ombro esquerdo, aquela lesão... Eu disse aqui, não sou médico, não tenho nem pretensão de ser... nem categoria pra ser. Mas quando esse menino machucou, e eu vi como ele machucou, eu disse nos donos da bola no jogo, isso aí é cirurgia. Sim. Porque eu operei o ombro do mesmo jeito que ele.
Eu entendo que muitas vezes fazer a cirurgia é muito mais demorado, mas também quando você quer fazer uma coisa e o ombro, cara, o jogador de futebol, se não tiver bem de ombro, não tiver bem de física, se não aguenta o baque. Não aguenta. E esse menino demorou um pouco pra operar, mas ele é muito bom jogador. No dia seguinte, é que já são 2 meses da cirurgia. E a possibilidade era dele voltar entre 2 e 3 meses. Ele tentou voltar até um pouco antes, só que não conseguiu. Ele passou por cirurgia no dia seguinte da partida. Não dá, demora, viu? E aí, o ombro é a pior dor que tem, é o ombro. E aí começou a treinar com bola, né, para as finais do Campeonato Paulista, mas não teve condições. Agora, com esses 2 meses completos, pode ser que o Maurício, para o jogo de amanhã, fique à disposição, e dos jogadores que estavam no departamento médico, ele é o único que tem possibilidade de pelo menos ser relacionado amanhã. Marcos Rocha ainda está fora dos planos para esse jogo, se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda, e o Paulinho tem uma pequena possibilidade de pelo menos no derby ser relacionado, mas a tendência maior é que o Paulinho vá para os jogos nessa maratona que o Palmeiras terá fora de casa. Ele talvez não terá condições ainda para o jogo contra a equipe do Corinthians no dia 12 lá em Barueri.